E o Tribuna Cidadã dessa terça-feira tem a honra de receber essa figura maravilhosa, aliás, esse carinho maravilhoso que o Missão teve conosco em trazer o Saulo Gomes. Não podia deixar aqui de agradecer ao nosso querido amigo Missão, que também participou aqui várias vezes do Tribuna Cidadã e hoje trazendo essa pessoa especialíssima, aliás, que muito nós vamos aprender com ele hoje. Saulo, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu quero agradecer a você, Jane, agradecer ao Sebastião, esse companheiro que faz esse contato conosco, e dizer que esta tribuna já me é familiar. Que algumas vezes que aqui estive, ou em casa, nem sempre sintonizando com muito tempo os canais de televisão, a gente fica corujando, né? Fica com um profissional sapeando. antigo, sentindo saudade da chamada telinha, então a gente fica procurando, de vez em quando eu paro lá para ver a abordagem necessária, oportuna, feliz, que você sabe conduzir, dos problemas da cidade, que isso é necessário. Claro. Aliás, as empresas descobriram, e em tempo ainda, de que o jornalismo, inclusive, precisa e deve ser regionalizado. As programações das televisões precisam e devem mostrar as coisas da sua terra, os vultos, as pessoas simples, o homem e a mulher que está ali na feira, no seu bairro, no seu subúrbio, na sua praça. Enfim, isso vocês têm feito e bem, e você em especial. E algumas vezes até participando de programas de outros colegas seus que tiveram também a generosidade de me convidar para entrevistas, aqui nos bastidores, sentado, eu fico vendo no ar. Quero te cumprimentar e dizer, não estou aqui para trazer nenhuma lição maior para ninguém. Apenas está diante de você um colega com 53 anos, janeiro faço 54 anos na profissão, portanto eu posso dizer que eu sou o mais velho em tempo de serviço e de idade repórter atuando no Brasil. Venho lhe trazer alguma experiência para o seu público também, mas também veio tomar de você alguma lição. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. E agora vamos bater um papo aqui para aquele telespectador que ainda não conhece o Saulo Gomes ou que vivencia a sua vida também, Saulo. Eu queria que você explicasse para a gente, estando lendo algumas entrevistas tuas e verificando, você é um repórter investigativo. Sim. Está em extinção hoje? Há algum tempo já está em extinção, o que eu fico, Jane, muito triste, muito decepcionado. Porque se por um lado, ainda há pouco fora do ar, estava te dizendo que eu costumo falar para os colegas e para o público que eu vivo do meu passado. Porque desde 2000 que eu estou fora da chamada grande imprensa. Meu último contrato foi com a TV Record de São Paulo. Então vou, vez por outra, me convido para algum debate, algum programa sobre algum assunto momentâneo, vou a São Paulo participar de algum programa como entrevistado via de regra. Mas eu lhe dizia há pouco que eu vivo realmente desse meu passado. Então, se por um lado eu tenho esse carinho e essa receptividade por tua atitude, e de tantas pessoas e colegas, inclusive público, eu fico feliz. Puxa vida, ainda pensam em mim, ainda prestigiam o meu trabalho, o que eu fiz valeu a pena, a repercussão aí está. Mas, por outro lado, eu fico triste e decepcionado por uma coisa, não fiz escola. Infelizmente, né? Então, objetivamente, o repórter investigativo é realmente um profissional em extinção na televisão brasileira. Nós temos poucos hoje, dizendo, né? O repórter virou segurador de microfone. Que pena, né, Saulo? Não há espaço, mas é isso não há que eu ia te dedicação. perguntar agora. Por que acabou o repórter investigativo, na sua concepção? Eu creio, Jane, é meio difícil analisar, ou querer analisar todos pelo mesmo caminho. Mas de uma maneira geral, assim, geral, a grosso modo. Um dos motivos, o interesse comercial que cresceu muito. Televisão, a máquina caríssima, a renovação necessária e permanente dos seus equipamentos, o próprio grupo de profissionais, seja na novela, seja na apresentação dos programas, no jornalismo, enfim. Os profissionais também hoje são muito caros, enfim. E, de repente, os departamentos comerciais entenderam o seguinte, exemplo, quando eu levei o Chico Xavier para o Pinga Fogo, foram 7 horas de programa, onde vai se ter uma pessoa com capacidade de suportar 7 horas de entrevista numa televisão. E tamanha foi a repercussão que ficou 7 horas, né? Exatamente. E, por outro lado, esse é o aspecto. Quem é o entrevistado capaz de suportar uma entrevista com muitas pessoas ao vivo numa rede de televisão? E, por outro lado, que televisão hoje permitiria
Você não vê uma reportagem continuada, lamentavelmente, eu costumo dizer. A reportagem tem que ter, como tudo na vida, princípio, meio e fim. Quando você vê uma chamada de uma grande matéria num dos grandes programas, não interessa o nome do caso, numa grande rede de televisão, você cria em você uma expectativa. Vou assistir uma grande reportagem. Fica esperando, né, Saulo? Exatamente, inclusive, né? Que é a história da explosão, que em verdade vira um foguetinho, uma pequena explosão, sem nenhuma repercussão. Não há aprimoramento, não há aprofundamento no trabalho que se está. O repórter não estuda, o repórter não conhece o seu entrevistado. Eu vou entrevistar amanhã no meu programa a Jane, eu quero saber um pouco da origem da Jane, de onde ela veio, o que ela fez na sua infância. Ela é jovem, mas já tem uma tarimba, como você prova aqui no seu programa, mas se na sua vida particular você vem de origem de alguém da televisão, ou por que você escolheu o caminho da televisão, enfim, eu tenho obrigação, como você faz bem, de mostrar de corpo inteiro o retrato do meu entrevistado e abordar com profundidade o assunto. Acabou isto, não existe. E o repórter tem duas coisas que eu costumo dizer, Jane. O repórter não pode pensar só no cartão de ponto e no dia do salário. É uma pena, Ele né? tem que ir bem além disso. Eu sou do time que ia bem além disso. Amor do que faz. Como o senhor vê a internet e as novas tecnologias no nosso cotidiano? É celular que tira foto, internet aí, essas tecnologias rápidas, inclusive, agora no nosso cotidiano, Saulo. Olha, lógico que a gente vê como etapa do progresso com muita alegria, e o nosso Chico Xavier, há mais de 40 anos entrevistado por mim, já vislumbrou este progresso também no campo técnico, no campo da ciência. Isso é fácil constatar se assistir o DVD que eu fiz com ele, lançado em dezembro do ano passado, na primeira entrevista pela TV Tupi, em 68. Esses elementos, esse avanço da ciência é de extraordinária valia para todos nós. Entretanto, o repórter não pode se acomodar num gabinete, num estúdio, numa sala de operação, numa lan house, em algum outro lugar, para ir ser... o repórter não pode ser o repórter pela internet. Ele não pode ser o repórter porque ele tem aqui um aparelhinho, um celular, que ele pode imediatamente fazer uma fotografia e transmitir daqui do seu estúdio, do seu programa, para alguma parte do mundo. Ele pode fazer isso, mas ele não pode se descuidar do fato, do local. Objetivamente, eu uso uma linguagem bem chula, que eu digo o seguinte: o repórter tem que sentir o cheiro do local onde está a notícia. E é mesmo, né? Tem que ter o corpo a corpo humano, tem né? Tem que sentir, perceber, ver de perto a pessoa. Porque quando Aonde a notícia está, o repórter tem que estar junto com ela, né, Saulo? Tem que estar. Então, essa técnica toda moderníssima que está, de grande profundidade, ela é extraordinariamente necessária, mas como um complemento de um trabalho. Exemplo, se alguém pegar o meu trabalho, Sou Pinga-Fogo com Chico Xavier, ou outros trabalhos, e, bom, Saulo Gomes escreveu um livro, Saulo Gomes mostrou um DVD, então eu estou mostrando um trabalho que eu realizei com o Chico. Então, se algum colega à distância, no Brasil ou no exterior, vai produzir alguma coisa sobre isso, é natural que ele até recorra ao grande veículo que é a internet para um complemento de uma informação mais. Às vezes ele lê o meu livro, vê que faltou algum detalhe que ele acha que o Chico viveu, mas não está no livro, mas ele vai encontrar na internet. Enfim, é um complemento, não a base de uma reportagem. O repórter tem que ser o repórter no local dos acontecimentos. O senhor ganhou o seu prêmio, o primeiro prêmio de vários outros, em 1957. Foi. Que prêmio foi esse, Saulo? Havia no Rio de Janeiro, dirigida por um companheiro meu já desaparecido, chamado Fernando Dávila, uma revista que, por acaso, anos depois de São Paulo, vim encontrar um programa com o mesmo título, até apresentado por um grande companheiro nosso da Tupi, o Ayrton Rodrigues, né? E a Lolita Rodrigues. Que a revista chamava-se Clube dos Artistas. Então, anos depois, repito, em São Paulo, encontro esse casal amigo apresentando o Clube dos Artistas, programa famoso, espetacular, às sextas-feiras, na programação da Tupi. E a revista Clube dos Artistas, paralelo ao trabalho que era a revista do rádio fazia, que era a grande divulgação da época no Rio de Janeiro, na década de 50, de 60, apresentava sempre a premiação do ano. E no meu primeiro ano, eu comecei no dia 14 de janeiro de 56,
Logo no primeiro ano, pelas reportagens que eu realizei durante aquele primeiro ano de 56, eu de repente me vi no palco do Teatro João Caetano, é um teatro famoso do Rio de Janeiro, onde um dos maiores apresentadores do rádio, naquela época não era televisão, do rádio, chamava Vicente Celestino, Paulo Gracindo, Ângela Maria, as rainhas do rádio na época, Emilinha e tantos outros, Nelson Gonçalves. Enfim, eu de repente me vi, eu jovem, moço de apenas 28 anos de idade, naquele palco monumental, com todas aquelas luzes, recebendo esse troféu. Dos troféus que eu tenho em minha casa, este é o xodó da minha vida profissional. Tem troféus importantes, troféu imprensa e tantos outros, né? Helena Silveira, alguns grandes, alguns trabalhos interessantes, ou melhor, troféus de grande valia. Mas esse é o extraordinário para mim. Esse é o xodózinho. É o xodózinho. Você vai escrever sua biografia com livros, CDs? Conta um pouquinho pra gente. Eu pretendo, né? Há alguns amigos, algumas pessoas, né, Jane, que estão interessados em conhecer um pouco mais da minha história. É meio difícil. Alguém fala que talvez precisasse de mais de um livro, de um trabalho, né? Talvez uma série destacando algumas reportagens. Eu fui talvez o repórter que mais atividade desempenhou no Brasil. Por quê? Eu nunca fiz uma coisa comum no nosso meio profissional e sei que você conhece a reação. Claro. O Cidadão estava numa grande rede de televisão, a maior de todas na minha concepção, que foi a escola de todos nós, sem dúvida, a TV Tupi. Isso é comum na vida do profissional, do artista do cinema, o artista da televisão, da novela e também no jornalismo acontecia. O Cidadão fez uma reportagem de grande repercussão. Ele automaticamente se silenciava em cima daquilo e ficava 1, 2, 3 meses quietinho, esperando, vivendo em cima daquela repercussão. Eu nunca tive essa preocupação. Rapidamente, um exemplo. Em fevereiro de 1968, eu fiz uma viagem audaciosa e inédita até esse momento que estamos aqui no seu programa, aqui na sua tribuna, falando um pouco da minha vida profissional. Uma viagem do Rio a Santos numa jangada. Eu quase morri. Eu cheguei com 47 quilos, totalmente desidratado de São Paulo, mas fiquei 7 dias com 5 jangadeiros dentro de uma jangada. Não para me mostrar herói, mas para mostrar o jornalismo. Para mostrar o jornalismo. Eu fui lá dentro de uma jangada, senti o que era a vida de um jangadeiro. Que é isso que você luta para que o jornalismo exista hoje. Exatamente. Ou seja, o jornalista tem que ir aonde está a notícia. Exatamente. Vivenciar aquela notícia. Foi isso que você fez quando você saiu nessa jangada. Exato. Então, 68 de fevereiro, resultado. Como é natural, houve uma repercussão estrondosa, eu consegui que empresas famosas de São Paulo doassem um barco para os jangadeiros, eles deixaram a jangada doada ao governo do estado, que era Abreu Sodré, e viajaram para o Nordeste, para o Ceará, para a praia do Mucuripe, que é a base deles no Ceará, num barco moderno, capaz de armazenar muitas toneladas de peixe, etc. E eu, no estado de saúde deplorável, eu quase perdi minha saúde para ver... Para denunciar, inclusive, o que estava acontecendo. Totalmente desidratado, por falta de trato com o mar, etc., com os pés muito queimados, enfim, uma série de problemas de saúde que eu tive em consequência daquela reportagem. Apenas 47 quilos para um homem que tem 1,72 m de altura. Então, em verdade, naquela época eu ainda tinha cabelo, viu, gente? Então, era cabelo e pensamento. Bom, o resultado... 2 meses depois, eu estava empenhado na luta para conseguir a entrevista com Chico Xavier. Que nós vamos falar depois. Sim, então, em abril, trabalhei, isso aí é fevereiro, março, em abril eu estava empenhado, e em maio eu estava sentado, como estou aqui diante de você, à frente de Chico Xavier, realizando a primeira grande entrevista do Chico para a televisão. Ainda sentindo os efeitos daquela viagem danosa, tinha apenas recuperado 2 quilos, você vê as fotografias minhas no programa, vê que eu ainda estava realmente muito magro, muito magro, bem... Enfim, eu não esperei o resultado daquilo, entendeu? Eu não fiquei esperando o sucesso daquela viagem inédita numa jangada e de uma repercussão fantástica, até porque nós tivemos desaparecidos e fomos, eu e os jangadeiros, apontados 2 dias como desaparecidos e até mortos, porque nós desaparecemos no oceano durante 2 dias com a jangada, né? Então, eu não esperei o sucesso, eu continuava trabalhando. Por isto, a repercussão do sucesso. Por isso, eu tenho uma soma muito grande de trabalhos, de entrevistas, de reportagens,
daí respondendo objetivamente a você. É meio difícil fazer uma biografia da minha vida profissional. E já nós vamos falar de outros assuntos. Acredito que façam. Claro, se Deus quiser. Importante para nós também, não só para o jornalismo, mas para a cultura dos jovens, para conhecer um pouquinho a vida de Saulo Gomes, quem foi, quem é Saulo Gomes e todos os seus trabalhos. O senhor foi cassado em 1964 por causa do jornal. Sim. Que história é essa? Conta para a gente rapidamente, para que o telespectador conheça um pouquinho a história, a vivência e essa pessoa encantadora que é o Saulo Gomes. Obrigado, Jane. Objetivamente, em 1964, até então, eu já vinha com 8 anos de trabalho, eu era o repórter ativo, o repórter atuante, o repórter de briga e o repórter denunciador. Alguns grandes crimes, daí veio a minha característica de repórter investigativo. Antes da polícia, ou paralelo ao trabalho policial, alguns grandes crimes eu consegui esclarecer. E não somente no morro, não somente na chamada escalada do crime, realmente, da figura popular, do desvalido, do favelado, que era apontado sempre como responsável por determinados sempre delitos. Sempre o bandido, né? Mas sempre. Foi as primeiras reportagens que eu mostrei do chamado filhinho de papai, que mais do que aquele favelado participava do crime, eles hoje estão provando como crime organizado. O crime organizado não é feito por um moço, menino analfabeto, descalço de morro, não. Ele é feito ele é produzido intelectual, né? Exatamente. Pois bem, então, eu me caracterizei durante aqueles anos todos como repórter das denúncias, também indo aos gabinetes denunciar civis e militares do chamado colarinho branco, que eu costumava dizer na minha reportagem, colarinho de todas as cores. Então, somei durante aqueles anos toda uma frente de público gostava do meu trabalho. Mas algumas dessas chamadas autoridades, entre aspas, vestais da cultura e da inteligência, mas também da malandragem que eu mostrava, ficaram meus inimigos. Como veio em 64, eu dirigi a Rádio Marinque Veiga, do Rio de Janeiro, a segunda maior emissora do país, onde o Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, era um dos donos. Então, aproveitaram aquele momento, eu não tinha filiação política partidária nenhuma, nem mesmo filiado era ao Partido Comunista, mas fui cassado, tive que fugir do Brasil, vivi no Uruguai, voltei, somando tudo, exílio e cadeia, tem 2 anos e 2 meses. Não perdido, mas de grande e nova experiência na minha vida. E essas experiências? Porque numa matéria sua que eu estava lendo, antes de entrevistar, eu fui conhecer Saulo Gomes, saber um pouquinho, e você disse que de grande valia e com grandes experiências. 2 anos, 2 anos e meio, quais foram essas experiências que você pôde adquirir nesse período que você ficou no Uruguai, Saulo? As experiências foi ter tido a chance de conhecer bem o homem público brasileiro. Eu vejo as entrevistas hoje, em todos os níveis, seja o vereador, deputado estadual, federal, o senador e até os presidentes da República, não apenas o atual. E aí eu vejo, analiso, muitas vezes comento na minha casa com algumas pessoas, digo, mas esse cidadão não é nada disso. Então, eu tive este privilégio também, Jane, conhecer por dentro o mundo político, os homens públicos brasileiros. E até porque eu encontrei uma cepa de grande valia no Congresso Nacional, porque muitos me têm, já nesses 53 anos de atividade, apenas como repórter policial. Mas muitos não sabem que eu fui repórter político 10 anos e meio, 4 anos e meio na Câmara Federal no Rio e 6 anos depois na Assembleia Legislativa de São Paulo. Que eu tive o prazer de te conhecer lá. Exatamente, na Assembleia, quando o nosso querido Wilson Toni era um deputado muito atuante, né, e secretário da Promoção Social também, né? Então, saímos daqui e íamos dar leite para as crianças de meses, quando teve a rebelião na FEBEM, que ele colocava a equipe toda, mas em nenhum momento as crianças ficaram sem alimento. E daí também, seu trabalho, a gente se descobre por isso. Você teve esse privilégio de viver a escola Wilson Toni. Uma quem benção. Sempre temos que prestar a nossa homenagem. É verdade. Jovem, pena, lamentavelmente desapareceu cedo, mas um talento extraordinário e que produziu bons profissionais como você e alguns outros colegas, Tantos não só outros, no setor né? público, mas também no rádio, na televisão. Então, como eu estava te dizendo, nesses 4 anos e meio da Câmara Federal, eu conheci. Então, conheci alguns grandes políticos. Eu vivi a experiência do repórter político cobrindo o parlamento. Depois do repórter exilado, onde a sigla era igual. Ninguém tinha privilégio, presidente da República ou repórter.
o ministro civil ou militar. Éramos todos sujeitos à Convenção de Havana de 1954, que estabelece o asilo político na América Latina, né? Que estabelece normas para o asilo político na América Latina, e o Uruguai, para onde eu fui, era o berço realmente dos exilados da América Latina, da América do Sul. Pois bem, então eu fui viver no Uruguai, onde eu conheci por dentro a reação de um presidente da República e dessas figuras que participaram do governo em todos os setores de atividade. Então, segunda experiência do repórter, conheci o homem no exílio. Quando vim para o Brasil, que fui preso durante mais de um ano e meio, por aí, eu conheci na cadeia alguns desses líderes, também políticos e também fazendo política, sem mandato, com uma carteirinha, aliás, com um cartão cor-de-rosa ou vermelho, seja qual for, de identificação como comunista ou como agitador de alta periculosidade. Enfim, aí eu conheci de corpo inteiro a vida dos políticos brasileiros. Objetivamente, a experiência que eu trago para a minha vida, do que é o político, do que é a política brasileira, foi graças a esse período que eu vivi, muito difícil na minha vida profissional, particular. Mas que superou, né? Que superei, lógico. É só querer. O homem querendo, ele consegue. Tudo, né? Nós estamos falando aqui com o Saulo Gomes e vamos entrar agora num assunto que é hoje um marco na história, que é Chico Xavier. Mas depois do intervalo comercial, voltamos com o Saulo Gomes para falarmos a respeito do Pinga Fogo, aqui no Tribuna Cidadã. De volta com o Tribuna Cidadã, a honra que nós temos hoje de bater papo com essa pessoa maravilhosa, brilhante, gostosa de estar aprendendo aqui as experiências que ele passa pra gente, Saulo Gomes. E agora nós vamos falar de Chico Xavier. Saulo, pode ser, meu bem? Pode. Chico, eu posso assegurar nessa vida desses mais de 50 anos de atividade, a mais importante reportagem da minha vida, de muita reportagem importante de impacto que eu tive. Em 1968, tem inclusive um pedaço onde eu li que você fala que é uma reportagem marcante, ou uma das mais que te marca na sua vida, que é a que repercutiu na época, no país todo, quase todo católico na época, você entrando, inclusive, com o Chico Xavier, falando de espiritismo. Isso. Conta pra gente e mais. Desculpa te interromper, mas eu precisava explicar isso para que o telespectador entenda. Em 1968, é claro, o país todo era católico. Maior nação católica do mundo. Não é, Saulo? Eu estou enganado. Sempre foi apontado como tal. Como tal, né? E você vem um marco na história, na época, em 1968, com essa reportagem marcante, e você mesmo relatou agora, talvez uma das maiores da sua vida, é isso, Saulo? Porque foi um verdadeiro desafio, né, Jane? Tomando por base essa força, essa importância, que até hoje a Igreja Católica é realmente no Brasil a maior força religiosa que nós temos, sobre todos os aspectos, e no mundo, em grande parte do mundo ocidental. Mas todos sabem, e quem frequenta as igrejas, quem conversa com líderes e padres da Igreja Católica, sabe que há dois pontos assim que a igreja abomina. Você conversa com esses líderes religiosos, duas coisas que eles não querem saber e discutir, que fazem questão de desconhecer e afastar: espiritismo e maçonaria. Então, como me fazem muita pergunta, por que você fez o Chico Xavier, trouxe o Chico Xavier para a televisão? Lutei vários meses, Jane, porque eu venho daquela escola que o nosso bom Wilson Tony, apesar de muito novo, ainda conheceu um pouco dela e aplicou bastante, de que eu aprendi a política do repórter se pautar. E principalmente eu tinha o hábito de pautar as coisas chamadas impossíveis. Citei há pouco uma viagem minha inédita numa jangada do Rio a Santos, né? Então, dentro dessa fase minha de escolher as coisas consideradas intocáveis ou importantes e difíceis e até chamadas impossíveis de realizar, eu coloquei o nome de Chico Xavier. E por várias vezes a matéria caía, né, Saulo? Várias vezes a matéria caía. Foram vários meses de negociação, e isso rapidamente eu conto em alguns trabalhos meus sobre o Chico.
Por que isso tudo aconteceu? O Chico havia sido vítima de uma reportagem na revista O Cruzeiro, com uma dupla famosa de repórteres, anos antes, na década de 50, ele havia sido envolvido num grande escândalo sobre espiritismo provocado pela revista O Cruzeiro, o trabalho de dois grandes repórteres. E por isso o Chico, que sofreu muito, que foi humilhado, que foi desrespeitado até em termos humanos, se afastou totalmente da imprensa e, como é natural, junto com ele, uma grande parte da liderança espírita no Brasil. Então não havia absolutamente nenhuma confiança em se aproximar de nenhum repórter. E por causa da experiência que ele havia tido. Por causa daquela experiência dolorosa que ele havia tido realmente. Que muito lhe custou, né? Muita tristeza, muita lágrima. É verdade. Eu tenho os comentários dele particularmente, né? Falando da tristeza, de quantas vezes chorou, enfim, por conta daquilo tudo. E eu insisti durante vários meses, depois de muitos meses de negociação entre outubro de 67 e maio de 68, eu consegui finalmente romper a barreira e consegui só uma concessão, que o Chico Xavier, como estamos agora aqui, conversasse comigo, olhasse nos meus olhos, sentisse a minha sinceridade, percebesse que ali eu não estava para discutir se o espiritismo era ou não alguma coisa de extraordinário, mas que ele, Chico Xavier, precisava falar quem era ele para o chamado grande público. Por quê? Para a imprensa espírita, o Chico já era uma figura conhecida, se abria jornais, a revista, isso aí é que eu tive conhecimento um pouco de quem era Chico Xavier, o mundo espírita, mas o mundo não espírita, eu entendia, tinha que conhecer Chico Xavier. E conheceu a partir daquela reportagem inédita, histórica, de maio de 68. Que muito mudou também. Exatamente. Para você, Saulo Gomes, e para ele, Chico Xavier também, né? Exato. Houve aí um consenso dos dois, aonde Chico Xavier o respeitando e você o respeitando, se abre e faz aí, inclusive, temas como Pinga Fogo, né? Exato, porque em 68, na Comunhão Espírita Cristã, entidade criada em 59 pelo Chico Xavier, e da qual ele se afastou apenas em 1975, por um episódio que não cabe comentar agora aqui, que seria muito extenso, mas que eu trago no próximo livro meu, intitulado Nosso Chico, que eu lanço dia 2 de abril, em Brasília e depois no Brasil inteiro. É um livro onde eu vou relatar tudo que eu vivi com o Chico durante 31 anos de convivência com ele. Foram 31 anos como 31 repórter? 31 anos, de 68 a 99. Que espetáculo. Ininterruptamente, né? Muitas entrevistas, muitos programas, muita reportagem. Além de repórter, virou o amigo também, amigo, né? O amigo exato. também, Deixou né? de ser o líder espírita e o repórter. Apenas Amigos. não, dois grandes amigos, confidentes. Eu vou mostrar dentro dos limites naturais da ética, Jane, eu vou mostrar muitas coisas que nós conversamos, muitos episódios que juntos vivemos, desconhecidos até dos espíritas, as correspondências dele para mim, de próprio punho, em várias épocas e vários temas, tudo isso eu vou mostrar nesse trabalho que está sendo preparado pela Intervidas, que é a empresa, a nova editora de Catanduva, que lançou o livro atual, o Pinga Fogo, né? O senhor, na época, era espírita? Não, eu era o que eu sou até hoje, repórter. Repórter. Eu fiz essa pergunta e você me respondeu, Jane, eu sou repórter. E é importante falarmos isso para o telespectador entender um pouquinho o repórter Saulo Gomes. Você foi fazer uma matéria investigativa e mais, foi dar a chance da população, do mundo conhecer Chico Xavier, da outra versão. Ele talvez magoado, sentido e com toda a razão, você dando a chance de todos conhecerem o Chico Xavier, que é onde muda a história do Chico Xavier. É um marco no espiritismo, né? Se eu estou errado, você me corrige, Saulo. Segundo, inclusive, depoimentos insuspeitos de grandes lideranças espíritas no Brasil, né? Como Divaldo Pereira Franco e muitos outros, os diretores da Federação Espírita Brasileira, da USE, tanto aqui em Ribeirão Preto como em outras cidades brasileiras, sempre dizem, o espiritismo teve o Pinga Fogo, que foi 3 marco, anos depois, né? Foi um divisor, o espiritismo antes e depois. Então, milhares de pessoas, centenas, talvez até já se possa falar em milhões de brasileiros, resolveram mostrar e dizer que era espírita e por que era espírita. Mas, principalmente, se decidiram depois de receber as mensagens e sentir a sinceridade e absorver as lições de Chico Xavier. Então, isso é um privilégio de um repórter.
É muito privilégio, né? Eu posso te garantir que você, além de uma experiência que está passando para nós hoje, está nos ensinando muito. Porque estar te entrevistando, para mim, é uma honra, é uma glória, é verdade. Obrigado, eu tenho um carinho muito especial por você e hoje estou aqui lisonjeada de estar batendo papo com você. Eu sinto como nós estamos trocando experiência, como você colocou no início. Conta um pouquinho para a gente do Pinga Fogo. O Pinga Fogo, até então, era um programa líder de audiência em todos os tempos que esteve no ar. Ele surgiu na década de 60, era o carro-chefe das entrevistas da Rede Tupi de televisão, a maior rede do país. Sabe vocês que Chateaubriand, quando sonhou em 1948 até 50, quando inaugurou a TV Tupi, quando sonhou de fazer a primeira televisão da América Latina, ele conseguiu realizar realmente esse sonho, inaugurando no dia 18 de setembro de 50 a TV Tupi. Então, as novelas, os shows, os programas, as entrevistas, e junto, então, vem o Pinga Fogo como inovador na forma de entrevistar uma determinada personalidade. Surgiu o Pinga Fogo na década de 60, e ele consistia em quê? Um grupo de jornalistas experientes dentro daquela matéria que iria ser abordada por aquele determinado entrevistado, por isso a equipe sempre se renovava a cada semana. Então, foi um programa que manteve elevados índices de audiência e que entrevistou desde o líder comum, do líder conhecido, excêntrico, discutido, conhecido do interior do Brasil, ou das grandes capitais, até presidentes da República estiveram no Pinga Fogo. Uma coisa importante e curiosa. Quando me chamaram, em 1968, eu fui chamado pela direção do programa com a seguinte observação: o Pinga Fogo está numa fase muito difícil, a nossa audiência caiu muito, os concorrentes estão se organizando e surgindo, nós precisamos ter um nome de peso para dar uma levantada no Pinga Fogo. Pediram a opinião de vários colegas, repórteres como eu. E eu dei a minha. Eu digo, olha, há 3 anos vocês veem, eu fiz aquela entrevista com o Chico Xavier, e a repercussão é estrondosa, e quantos programas eu acompanhei, etc. E o acompanho até hoje, cada entrevista que eu trago ele aqui em determinados programas é sempre uma grande audiência. Eu sugiro o nome de Chico Xavier. Caiu um mundo, gente, na minha cabeça. Olha só! Foi um susto, baseado no que você disse há pouco ao iniciar o programa. Como a maior nação católica do mundo iria colocar ao vivo um homem como Chico Xavier para se submeter à pergunta de vários entrevistadores, você vê pelo livro que em 2 programas nós tivemos 15 mostrar, entrevistadores. Esse, aliás, é o seu livro que já está muito, autografado. Muito obrigada, Saulo, e vou lê-lo com muito carinho. Vamos mostrar aqui para o telespectador que vai, com certeza, Pinga Fogo com Chico Xavier. Eu tenho certeza de que esse livro vai trazer benefícios a muitas pessoas, viu? Exatamente. Vai estar conhecendo Ele é uma Chico verdadeira Xavier. aula sobre todos os aspectos, até no mundo da ciência. E isso, no próximo livro meu, que estarei lançando dia 2 de abril, eu vou mostrar coisas muito interessantes, faz parte daquele chamado segredo. Algumas citações de Chico no campo da ciência, aqui, ao vivo, respondendo a perguntas. Porque nesse programa você vê aí, nós tivemos espírita, ateu, católico, evangélico, judeu. Todas as classes, todas as religiões. Os indiferentes, os sádicos, nós tivemos todo quanto foi tipo de entrevistadores nesse programa. Então, todos esses temas abordados fez com que uma verdadeira revolução surgisse. E quando eu digo apoio, eu disse há pouco, eu vou mostrar no próximo livro, inclusive entrevistas e debates que o Chico foi levado por mim, a convite de autoridades e até homens da ciência, para discutir pontos de vista deles citados na minha entrevista de 68 e nesse Pinga Fogo. Então, e saíram todos esses homens de ciência, grandes culturas brasileiras, saíram realmente assim impressionados com aquilo que eles viam, com aquele homenzinho, como todos diziam, feio, baixinho, desengonçado, humilde, despreocupado com a sua aparência, na sua roupa, etc. Mas era um verdadeiro gênio, uma aula de vida fantástica, né? Então, objetivamente, você me fez a pergunta, já devemos estar caminhando para o final do programa. Fica tranquilo, então, nós temos muito tempo. O Pinga Fogo foi isso. Eu comecei a discutir, ouvi algumas barbaridades que eu não cabe agora comentar aqui, de alguns colegas, de alguns diretores, até expressões muito desagradáveis, né?
coisas desse tipo. Mas, Saulo, ótima ideia, esse homem é capaz, esse diretor, um dos diretores, esse homem até é capaz de trazer audiência. Mas, Saulo, veja o que é o desconhecimento, gente. Você vai trazer, mas nós vamos trazer um pai de santo para o Pinga Fogo? Meu Deus. Veja bem, alguém dizia, inclusive, na cúpula minha associada, que o Chico seria um pai de santo. E até que tamanho fosse, o desconhecimento, de respeito, de honestidade e bem intencionado aí, que nós até temos que respeitá-los e reverenciá-los. Existe, lógico, como todos os setores, também os picaretas. Claro. Mas não se pode dar um descrédito total ao chamado pai de santo, que também, dentro da sua filosofia, da sua dignidade, do seu amor ao próximo, quantos prestam serviço aí? Como a medicina também, a ciência presta o seu serviço. Pois bem, então, traduzindo, eu sempre fui repórter teimoso. Na discussão, na teimosia, eles pediram alguns dias para pensar e, objetivamente, no dia 27 de julho, o primeiro desafio estava no ar. Fui a Uberaba, trouxe o Chico, coloquei no ar um programa previsto para no máximo 1h30. Você vê que no primeiro programa ele durou 3 horas e alguma coisa. 3 horas e alguns ao vivo, com minutos. Esse naipe de entrevistadores, como falei, que vai desde o ateu até o mais fervoroso adepto da religião católica, que era o professor João de Catimburgo, uma das maiores lideranças católicas do Brasil, partindo de São Paulo, e professor da USP. Estamos falando com essa genialidade que é o Saulo Gomes, hoje falando um pouquinho da sua vida, passando um pouquinho por esse relato maravilhoso com o Chico Xavier. Nós vamos para um breve, mas breve intervalo, lembrando que está conosco a Churrascaria Nova Ribeirânia. Atende no telefone 3617-4304 e você é nosso convidado para estar participando na Churrascaria Nova Ribeirânia, que fica na Rua José Bianchi 395. Dê um pulinho lá, são pratos deliciosos e uma sobremesa maravilhosa. Vamos para um rápido intervalo e na volta finalizamos com o Saulo Gomes.